Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 diz assim, nós vamos ler a partir do versículo 13, um texto tão conhecido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. E os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Misericórdia. Olha o versículo 16. O próprio Jesus ia com eles. Mas olha o versículo 16. Mas os seus olhos estavam como impedidos de reconhecer que Jesus caminhava com eles. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso? O que vos preocupa? Por que vocês estão aflitos? Do que vocês estão tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único que porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora tudo o que aconteceu nesses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres, as que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais que afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão o que elas disseram. As mulheres não o viram. Então lhes disse Jesus: vocês são loucos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram? Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangiram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando um pão, ele abençoou e partiu e lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o seu coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes havia acontecido no caminho, e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco de maneira especial, como o Senhor tem feito todos os domingos, ó Deus. Pai, que eu diminua e que tu cresças, que eu possa ter o privilégio de ser um instrumento, de ser a tua boca nesta manhã, Senhor, para falar com a tua igreja. Fala conosco, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quantos de nós aqui, quantos de vocês já não se decepcionaram com pessoas? Quantos de nós aqui já não se decepcionaram com situações vividas na vida? Eu já me decepcionei muitas vezes com pessoas e com situações. Você também já deve se decepcionado muitas vezes com pessoas e com situações. E muitas vezes, irmãos, nós nos decepcionamos, isso faz parte da nossa vida. Às vezes é uma pessoa que a gente gosta, às vezes é uma pessoa que a gente confia, às vezes é uma pessoa que a gente trouxe para perto, às vezes é uma pessoa que a gente apostava nela, e às vezes nos decepciona. É o risco que nós podemos correr. Às vezes é alguém até dentro da nossa casa e a gente se decepciona.
Ou às vezes alguma situação que você esperava que ia acontecer de um jeito e acaba acontecendo de um outro jeito. E por que acontecem essas decepções na nossa vida? Por que nós passamos por essas decepções na nossa vida? Um pouquinho mais de som, minha voz está, por favor. Por que acontecem essas coisas? Em primeiro lugar, irmãos, porque muitas vezes nós criamos uma expectativa errada a respeito das pessoas. Nós criamos uma expectativa errada a respeito das situações. Então esse é um dos motivos que muitas vezes nós nos decepcionamos. A gente gera uma expectativa no nosso coração, que é uma expectativa distorcida da realidade, e lá na frente, quando a coisa acontece, a gente se frustra. Muitas vezes é uma falta de sensibilidade nossa, uma falta de compreensão nossa, às vezes até uma falta de maturidade nossa, que nos leva a nos decepcionarmos com pessoas ou com situações. E em terceiro lugar, é o que na maioria das vezes acontece, é uma atitude errada da pessoa realmente. Aquela pessoa age de maneira errada conosco, mas age por quê? Primeiro, ou tem uma índole boa, ou falha porque é ser humano e está sujeito a falhar, assim como eu e você estamos sujeitos a falhar, ou porque a situação, enfim. Então esses são tem outros motivos, mas esses são os principais motivos. Porque nós nos decepcionamos com as pessoas, ou porque as pessoas se decepcionam com nós. Criar uma expectativa errada, às vezes a falta de compreensão, de entendimento, de sensibilidade, até de maturidade, ou a atitude errada mesmo da pessoa. Então, essas três situações principais nos levam a nos decepcionarmos com muitas situações na vida. E aqui, irmãos, pastor, por que você está falando isso? Você acabou de ler um texto, por que você está falando isso? Porque aqui, irmãos, nós estamos vendo uma passagem em que estes homens estão decepcionados com Jesus. Eles estão voltando para Emaús, uma aldeia que não tinha importância nenhuma, não tinha importância social, não tinha importância financeira nenhuma, era uma aldeiazinha sem a mínima relevância. E eles estão saindo daquele turbilhão, daquele fervor de Jerusalém, onde tudo havia acontecido, e estão voltando tristes, cabisbaixos para Emaús. Chateados, porque Jesus, o Redentor, o Salvador, o profeta, o Filho de Deus, havia morrido, e tudo havia se acabado. Eles estavam tristes, voltando para casa, tristes. E o que acontece? Aqui, irmãos, eu vejo duas decepções. A primeira decepção é a decepção destes homens com Jesus. Eles criaram uma expectativa errada. Eles não tiveram a compreensão, a maturidade, o entendimento para compreender tudo aquilo que Jesus lhes havia ensinado durante os 3 anos e meio. Não entenderam nada. E no coração deles, o que queimava era: Jesus teve uma atitude errada conosco. Ele disse que seria o nosso Redentor, Ele disse que seria o nosso Salvador, e aí, passou-se 3 dias e nada aconteceu. Então aqui está a primeira decepção. A segunda decepção que eu imagino é a decepção de Jesus, a tristeza de Jesus. Eu caminhei com esses moços 3 anos, eu comi com esses moços 3 anos, eu ensinei esses moços 3 anos e meio, eu expliquei como as coisas haveriam de acontecer, eu expliquei como que as coisas haveriam de ser, mas eles não entenderam nada, eles não compreenderam nada. E aí, irmãos, quando eu li esse texto, quando eu meditava nessa palavra, eu olhei para a minha vida, e me perdoe, olhei para a vida da igreja também. Quantas vezes eu ou você já não nos decepcionamos com Deus? Ou com situações que nós esperávamos que Deus iria fazer e não fez? Quantas vezes você esperava algo de Deus, você achava que Deus ia fazer algo diferente e Ele não fez como você imaginava? E aquela tristeza, talvez você até teve maturidade para não externar, mas no seu coração você ficou triste.
Você deve ter até, mas Senhor, eu tenho sido fiel. Senhor, eu tenho ido nos cultos. Senhor, eu tenho ido na célula. Senhor, eu não tenho dado trabalho para o pastor. Senhor, eu tenho sido bom marido. Eu tenho sido uma boa esposa. Eu tenho sido bom filho. Por quê, Senhor? Por quê? Quantas vezes você já não se sentiu assim? Era assim que estes homens estavam se sentindo. Traídos por Deus, enganados por Deus, frustrados com Deus. E aí, irmãos, a Bíblia é recheada de homens que viveram momentos assim. E homens, nós precisamos tomar cuidado, porque homens de Deus, pastor, o que você está falando é uma blasfêmia. Como que eu vou me decepcionar com Deus? Jamais. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Amém, eu creio nisso. Sua vida mostra isso. Mas olha, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque aqui homens e mulheres de Deus já demonstraram essa decepção diante de uma situação, essa decepção diante de um momento difícil na vida. Abacuque, irmãos, o profeta Abacuque, ele chega diante de Deus e diz: até quando eu clamarei, Senhor, e o Senhor não ouve a minha voz? Até quando eu gritarei violência, e o Senhor não faz nada? A sua justiça é tardia, a sua lei é frouxa. É assim que Abacuque disse a Deus. Sabe por quê? Ele estava vivendo um momento em que ele via que os ímpios prosperavam, estavam tendo uma boa vida, enquanto os fiéis estavam sofrendo, sendo sufocados, martirizados. E ele grita: até quando? Até quando eu vou gritar e tu não ouves? Até quando eu vou dizer violência, violência? Eu estou denunciando, Senhor, e o Senhor não está fazendo nada. A sua justiça é frouxa, a sua justiça não funciona. Um homem de Deus, Jó, tantas reclamações que já fez, só lá na frente ele foi entender. Jonas pediu a morte, ele diz: prefiro morrer, eu quero a morte, porque estava deitado debaixo de uma abobreira, estava tão cansado, tão extenuado, tão estressado, cansado fisicamente, estava debaixo de uma sombra, e o Senhor permite que um verme, que uma larva contaminasse aquela árvore seca, e ele acorda no meio daquele sol escaldante, tão triste, tão angustiado, que ele diz: seria melhor que eu morresse, porque a árvore havia secado. E o Senhor abre os olhos e diz: você tem dó e compaixão de uma abobreira, de uma árvore, e não tem compaixão da cidade de Nínive, onde as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. O salmista, lá no Salmo 122, o salmista não, Davi, lá no Salmo 22, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? O mesmo Davi diz lá no Salmo 3: até quando se esquecerá de mim? Até quando, Senhor, ocultará de mim o seu rosto? Aí ele grita: Senhor, responde. Homens aflitos com Deus, homens decepcionados com Deus, homens que acharam num determinado momento que Deus havia os abandonado. E sabe, irmãos, eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu e você precisamos estar atentos com isso, Renato, porque senão, à medida que as situações vêm, à medida que as lutas vêm, João, a gente acha que Deus nos abandonou. Agora, sabe quem vive assim, irmãos? Sabe quem vive assim? Quem está sempre esperando algo de Deus. Quem tem Deus apenas como aquele que oferece. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Quantos de nós já não nos sentimos assim? E agora, voltando aqui para o texto. Por que esses homens se sentiram assim? Quais os motivos que esses homens se sentiram assim? Olha o que diz lá no versículo 16. E para mim é o versículo mais impactante aqui. Os seus olhos, porém, estávamos como impedidos, fechados, vendados.
e não podiam reconhecer. Eles estavam caminhando com Jesus, conversando com Jesus, e não o reconheciam. Você já pensou nisso, irmãos? Você já pensou nisso? Você está caminhando com uma pessoa que faz parte do seu convívio, que faz parte da sua vida. Você está caminhando com ele, você está batendo, conversando com ele, mas você não o reconhece. Os olhos estavam impedidos. Eles caminhavam com Jesus, estavam caminhando com Jesus, mas não reconheciam a voz, não reconheciam o cheiro, não reconheciam os trejeitos, não reconheceram, não percebiam que aquele a qual eles falavam era o próprio Jesus. E Cleópatra ainda fala, ainda até meio grosseiro, fala: meu, onde você estava? Você estava na lua? Onde você estava? Que você, está todo mundo comentando, está todo mundo falando o que aconteceu em Jerusalém. Só você na face da terra não sabe o que tem acontecido. E Jesus ainda, para provocá-lo, fala: não, me explique, o que está acontecendo? E aí, irmãos, ele faz uma descrição. O nosso grande Salvador, o nosso profeta, o Filho de Deus, ele estava diante dele, ele começa a discorrer, a explicar. O Filho de Deus, ele foi crucificado, os fariseus, os líderes fariseus, o levaram até a cruz, o mataram, e já é o terceiro dia. Caminhavam com Jesus e não reconheciam Jesus. Quantos nos dias de hoje, irmãos, quantos nos dias de hoje vivem a mesma situação, caminham com Jesus, andam com Jesus, mas não o reconhecem, não o reconhecem, não conseguem compreender aquilo que Jesus tem para a vida deles. Quantos nos dias de hoje, estão com Jesus, caminhando com Jesus, mas não conseguem enxergar que Jesus está ali do lado, só murmuram, não conseguem ver a situação, não conseguem enxergar, só se lamentam, só lamúria. E o porquê disso, irmãos? E o porquê disso? Olha o que diz lá no versículo 19 e no versículo 20. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós, olha aqui que importante isso, irmãos, preste atenção nesse versículo. Ora, nós, ele está falando da expectativa deles. Eles não estavam falando aqui da vontade do Pai, ou daquilo que Jesus havia lhes ensinado. Eles estavam dizendo, eles dizem aqui: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. Sabe o que chama isso aqui? Expectativa errada. Expectativa errada. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Se você vem para a igreja, se você anda com Jesus, esperando de Jesus, um milagreiro, você vai se frustrar. Se você vem para a igreja para receber uma bênção, você vai se frustrar. Porque essa não é a obrigação de Jesus. Ele até nos abençoa, Ele até é generoso. Ninguém vem se Deus nos dá. Ele é gracioso. Mas essa não é a principal função de Deus. Então aqui, estes homens criaram uma expectativa errada. Eles esperavam que Jesus seria o grande Redentor. Mas quem disse a ele que aquilo que Jesus havia prometido não se cumpriu? Para eles, Jesus não morreria. Jesus venceria a cruz. Quando ele fosse pregado, ele ia tirar aqueles pregos, jogar os pregos, nem nos filmes, ia jogar os pregos no chão, ia matar todo mundo. Na cabeça deles era assim. A expectativa que eles criaram era que ia ser completamente diferente. Não aconteceu como eles imaginavam. E eles se sentiram frustrados. Assim é na minha e na sua vida.
Muitas vezes não acontecem as coisas da maneira que eu e você imaginamos. E nós nos frustramos. E sabe em quem nós colocamos a culpa? Em Deus. Não acontece do jeito que a gente imagina. Aí a gente põe a culpa em Deus, a culpa é de Deus. Mas eu orei, mas eu jejuei, mas eu fiz campanha, mas eu isso, mas eu aquilo. E nada aconteceu. Expectativa errada. Expectativa errada. Infelizmente, muitos hoje estão dentro das igrejas, irmãos, apenas para receber. Apenas para receber. Aquilo que o pastor Wagner Fernandes fala, né? Os trombadinhos de Deus. Só vem para a igreja para eu quero. Vivem atrás daquilo que o Senhor pode lhes oferecer. Então, vivem frustrados. E continuarão frustrados. E por que continuarão frustrados? Nós vamos continuar aqui. Olha versículo 25, o que diz? Então lhes disse Jesus: ó nécios quer dizer loucos, inconsequentes, vocês são tardios de coração para crer em tudo em que os profetas disseram. Por que Jesus está dizendo isso? Porque faltava fé no coração para crer na palavra. Sabe por que as pessoas se frustram com Jesus, irmãos? Por falta de fé na palavra de Deus. Falta fé na palavra de Deus. Irmãos, havia aqui muitas evidências, mas mesmo assim, eles estavam voltando para casa, estavam voltando para a aldeia de Emaús, tristes, abatidos, com todas as evidências que haviam acontecido. Mas pastor, onde estão as evidências? O texto está dizendo, eles estão explicando para Jesus. Eles estão frustrados, tristes, dão uma dura em Jesus, dizendo: onde você estava, que você não viu o que está acontecendo? Só você, em toda a face da terra, não compreende o que aconteceu em Jerusalém? Mas aí na mesma hora, olha só, irmãos, quando a gente está cego, está com os olhos vendados e não consegue enxergar com visão espiritual. Por isso que eu profetizei aqui, irmãos, hoje é dia do Senhor tirar a venda dos nossos olhos e nos mostrar, abrir o céu sobre a nossa vida e nos mostrar aquilo que Ele quer para nós, para a nossa família, para a nossa vida espiritual. Chega de engano, chega de mentira, chega de desânimo. Olha aqui as evidências, e mesmo assim eles não enxergavam. Olha lá no versículo 22, eles estão explicando para Jesus, se lamentando na lamúria, mas ao mesmo tempo, Roberto, no versículo 22, o que eles fazem? É verdade, todas essas coisas aconteceram, mas é verdade também, que conosco estavam, e nos surpreenderam, as mulheres tendo ido de madrugada, e viram que o túmulo estava vazio. Ou seja, eles já tinham a evidência que as mulheres santas de Deus, não era qualquer uma não, as mulheres que caminhavam com eles, com Jesus, elas tinham ido até o túmulo e tinham visto que o túmulo estava vazio. Primeira evidência. Depois eles continuam: e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão, os quais afirmando que ele vive. Elas tiveram uma visão de anjos. O Senhor se revelou para elas. E ela falou para eles: olha, o Senhor se revelou através, e os anjos disseram que Jesus vive, segunda evidência. E aí continuando, de fato que alguns dos nossos foram também até eles, mesmo assim eles não acreditaram. Aí sabe o que eles fizeram? Chamaram alguns homens da turminha deles lá e pediram que eles fossem até o túmulo também. E olha só, versículo 24. De fato que alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Terceira evidência. E mesmo assim, eles estavam tristes. Jesus tinha se revelado através de uma visão. As mulheres tinham ido e comprovado que o sepulcro estava vazio. Eles não creram, duvidaram ainda, pegaram homens santos, homens
honestos, vão lá, confiram se é verdade. Os homens foram até lá, conferiram, realmente o túmulo está vazio. E mesmo assim, eles estão tristes e cabisbaixos, voltando para Emaús. Irmãos, quantas vezes eu e você não vivemos assim? As evidências, Deus mostrando os sinais, e a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, dificuldade para crer. Por isso que Jesus diz: olha, vocês são loucos, vocês são tardios de coração para compreender aquilo que os profetas disseram. Então falta, o que nos falta muitas vezes, irmãos, é fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. E Jesus os chama aqui de loucos, de tardios de coração, dizendo: olha, o que falta? Eles tinham 3 evidências, irmãos, comprovadas, e mesmo assim, Jesus conversando com eles, e eles não reconheciam que era Jesus. Uma quarta lição aqui que eu aprendo: não alimente sua fé no poder, mas sim na vontade de Deus. Sabe por que tem um monte de gente frustrada aí? Sabe por que tem um monte de gente frustrada por aí? Porque tem um monte de gente que alimenta a sua fé no poder de Deus. Se eu ficar doente, pau, Ele cura. Se eu precisar de dinheiro, pau, Ele envia a previsão. Se eu precisar de alguma coisa, pau, Ele envia. Se eu precisar de algo, pau, Ele... Se eu aprontar alguma besteira, pau, Ele me livra do embaraço. Vive uma vida de... alimenta uma fé de poder. Ele quer o poder de Jesus. Mas não, irmãos, o que eu e você precisamos é que a vontade do Senhor se cumpra sobre a nossa vida. Não só o poder nós sabemos que Ele tem, e se Ele quiser se manifestar, Ele vai se manifestar a qualquer momento. A qualquer momento. Agora o que nós precisamos, irmãos, é que a vontade dEle se manifeste sobre a nossa vida. É isso que nós precisamos. Existe um monte de gente frustrada porque tem alimentado a sua fé no poder e não na vontade de Deus. Guarde isso no seu coração. A sua fé tem que ser pautada na vontade e não no poder de Deus. Tem um monte de gente aí pregando poder. E um monte de gente frustrada. Sabe por quê, irmãos? Porque vai aquele que está com câncer e é curado. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus, isso é bom e Deus cura mesmo. Agora, e aquele que vai e não é curado? E aquela que vai e não é curada? Como é que fica? Se frustra. Então, nós precisamos pautar a nossa fé na vontade do Senhor. O poder nós sabemos que Ele tem, e se Ele quiser se manifestar, Ele vai se manifestar. Entretanto, o que nós precisamos é viver pautado pela vontade dEle sobre a nossa vida. Porque lá em Romanos 12:2 diz isso, irmãos, que a vontade dEle é boa e perfeita e agradável. A vontade dEle para a sua vida é melhor do que a sua. Fique tranquila. A vontade dEle para os seus filhos é melhor do que a sua. Fique tranquilo. A vontade dEle para o seu marido, para a sua esposa é melhor do que a sua. Para o seu neto é melhor do que a sua. Descanse. A vontade dEle deve prevalecer na minha, na nossa vida. A boa, perfeita e agradável. É assim. Agora, sexta-feira, irmãos, eu fui para Limeira. Eu estava comentando com a Marisa ontem. Eu fui para Limeira, numa fábrica onde eu pego algumas mercadorias, alguns brincos lá. E foi um tempo bom, porque a fábrica estava fechada. Eu liguei para a mulher. Aí a mulher falou: não, senhor Josimar, se o senhor vir, para a dona da fábrica, eu falei: se o senhor vir, eu abro a fábrica, eu atendo o senhor aqui. E estava só eu, ela e a gerente dela. E eu fui lá. E ela é uma mulher muito religiosa, ela sabe que eu sou pastor, e toda vez que eu vou lá, eu sempre vou com meu sogro. Ela gosta muito, é uma senhora, ela gosta muito de conversar com meu sogro. E dessa vez o meu sogro não foi. E eu cheguei lá, ela já perguntou de cara: e seu sogro, como é que está? E ela conhece toda a história do meu sogro, né? O milagre que Deus fez. E nós começamos a falar sobre a vontade de Deus, sobre a vontade, os desígnios de Deus.
E eu, dona Rose, realmente a vontade de Deus, a gente não entende os planos de Deus. E começamos a falar sobre as coisas de Deus. E aí, irmãos, eu conversando com ela, a gerente dela numa outra mesa, entrou na conversa e falou assim, é difícil a gente entender os planos de Deus e a vontade de Deus, né? Aí eu falei, muito difícil, e talvez nem na glória muita coisa a gente não vai entender. Ela falou, agora está fazendo 1 ano que eu perdi meu filho caçula de 14 anos de idade. Aí, irmão, você imagina, o clima da conversa, e ela falou, o olho já encheu de lágrima. Ela piscou, a lágrima já desceu. Aí eu falei, minha irmã, você precisa crer que ele está num lugar muito melhor. Aí eu expliquei o plano de salvação para ela. Falei, olha, o corpinho dele foi para a sepultura, mas a alma dele já está lá no céu. Quando Jesus voltar pela segunda vez, o corpo dele vai ser glorificado, vai se juntar com a alma, e ele está lá. Ela falou, eu sei disso. Aí ela falou para mim o seguinte, ela falou, olha, eu durante muito tempo, eu só queria dormir, eu peguei uma depressão terrível, eu só queria dormir. Para resumir a história aqui. E ela falou, eu achei que eu ia morrer. Aí um dia, minha irmã é uma mulher de Deus, a minha irmã teve um sonho de madrugada. E a minha irmã teve um sonho de madrugada, e no dia seguinte, pela manhã, ela foi na minha casa e me falou, olha, eu tive um sonho, Deus mandou te falar isso. Ela sonhou, a irmã dela sonhou com uma grande mesa, a irmã dela estava sentada numa mesa, e Deus sentado numa outra mesa, e disse que Deus mandava dizer assim para ela, falou, olha, fala para ela, que eu só fiz o que ela me pediu. Que a oração dela sempre foi pela vida dos filhos. Senhor, que a sua vontade se cumpra sobre a vida dos meus filhos. Eu prefiro, e ela dizia sempre, ela disse que todas as vezes ela dizia na oração dela, eu prefiro que o Senhor recolha meu filho a perdê-lo para o mundo. E ela disse que nunca tinha falado isso para ninguém, era um secreto dela com Deus. Aí quando a irmã falou aquilo para ela, ela teve a certeza e a convicção de que Deus havia falado aquilo para ela. E ela falou para mim, ela falou assim, Josimar, a partir daquele dia, Deus me curou. Que eu sabia que a vontade dele se cumpriu e que um dia eu vou me encontrar com ele. Então, irmãos, essa é a compreensão, coisa dura, pesada. Eu não imagino a dor de uma mãe perder um filho. Falava para Marisa, o menino era jockey, muito bom, promissor. Ele ganhou uma medalha dias antes de falecer, que foi assim, ele teve câncer, papum, coisa de 1 mês ele faleceu. Ele tinha ganho uma medalha, ela teve que ir no evento receber a medalha por ele. Pra vocês terem a noção da situação. E ali ela entendeu que Deus estava cuidando de tudo. Ela falou assim, a partir dali a minha vida começou de novo. E eu sei que Deus está cuidando de tudo. Então, irmãos, é difícil, claro que é. Mas se eu não tiver a compreensão de que Deus está no controle de tudo, eu vou ter uma vida doida, eu não vou estar satisfeito nunca. Agora, pastor, como que eu chego nesse estágio? Como é difícil atingir esse estágio? É muito difícil. Agora, como que eu e você chegamos nesse estágio? Eu quero te mostrar aqui. O texto nos ensina tudo, irmãos. A palavra de Deus nos ensina tudo. Vá lá para o versículo 30. Olha o que diz aqui. E disseram, versículo 30 e 31. E aconteceu que quando estavam aonde? Tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Sabe, irmãos, quando nós vamos ter esse grau de maturidade? Quando nós tivermos mais intimidade. Aqui Jesus sentou à mesa com eles. A mesa fala de intimidade. Você não leva qualquer um para tua casa não, para sentar na tua mesa. Você deve ter um turbilhão de amigos aqui, que se você colocar num caderno não cabe. Mas aquele que vai para a tua casa, que senta, agora não que é pandemia, mas aquele em tempos normais, aquele que senta na tua mesa para comer com você, para tomar um café com você, é aquele que você tem intimidade. Você não coloca qualquer um. Chega um cara lá para entregar o gás, você entra aí, vamos tomar um café, comer um bolo. Chega o cara lá do Mercado Pago lá, chega o cara do Correio, você entra aí, vamos almoçar com a gente. Não.
Você põe para sentar na sua mesa quem você tem intimidade. É um parente, é um vizinho muito próximo, é um irmão da igreja, é um colega muito próximo da empresa. Porque intimidade, irmãos, quanto mais intimidade, mais nós conhecemos. E olha que coisa linda, e aconteceu que quando eles estavam à mesa, naquele tempo de intimidade, aquele tempo descontraído, comendo, Jesus jantou com eles. Jesus queria ir embora e eles constrangeram, não, o papo estava, era Jesus, irmãos, o papo estava tão bom, estava algo tão contagiante, o coração ardendo, não, você não vai embora não. Eles não sabiam que era Jesus, mas você não vai embora não, você vai jantar com a gente, ó, está escurecendo. E ali, irmão, sentado à mesa, comendo naquela intimidade, a venda caiu. Eles deram conta, é Jesus, é Jesus, é Ele, aquele que nós caminhamos 3 anos e meio. Só que quando eles deram conta, Jesus, ó, Jesus decidiu, já fiz a minha parte aqui. Então, para nós atingirmos esse grau de maturidade, irmãos, é com mais intimidade, mais relacionamento. Quanto mais relacionamento eu tenho, mais eu confio, mais eu conheço. Quanto mais relacionamento eu tenho, mais intimidade eu tenho. Agora, irmãos, intimidade, eu não crio vindo ao culto todo domingo, não. Intimidade é dia a dia. Você não vai ter intimidade com Deus apenas vindo ao culto no domingo, apenas indo na célula na quarta, quinta ou sexta-feira. Não. A intimidade, o relacionamento você pode até ter. Agora, a intimidade, você vai conseguir no dia a dia, dia a dia, dia a dia. É assim. Nós precisamos, irmãos, para entendermos e não termos um 2021 frustrado, termos um 2021 com uma visão espiritual. Nós precisamos buscar Jesus como Senhor e não como milagreiro. Buscar o Senhor, Jesus, não pelo seu poder, mas pela sua vontade. Não buscá-lo como milagreiro, mas buscar como Senhor da minha vida. E pedir, Senhor, ainda que o seu poder manifeste sobre a minha vida, mas em primeiro lugar, eu quero que a sua vontade se faça sobre a minha vida. É isso. Sabe por quê, irmãos? Porque deixa eu falar um negócio para você. Problemas nós sempre vamos ter. Essa semana que passou, você resolveu um monte de problemas. E essa semana que vai entrar agora, vai ter mais um monte de problemas para você resolver. Amanhã é dia 11, amanhã tem a minha fatura do cartão para pagar. É um dia meio estressante para mim. É a minha TPC, tensão pré-conta. Né? A mulher tem a TPM, a minha é TPC. Dia 11 para mim é um dia, na verdade é dia 9, né? Como o Caio não sabe, então vou pagar amanhã. Por quê? Porque problemas nós vamos ter sempre. Aí o Senhor resolve um problema aqui, você fica feliz. Amanhã aparece outro, aí você fica triste. Aí o Senhor resolve, você fica feliz de novo. Então, se nós pautarmos a nossa fé no poder, nós vamos ser eternamente frustrados. Agora, quando eu pauto a minha fé no senhorio de Deus, Senhor, que a sua vontade se cumpra sobre a minha vida, eu não vou me frustrar nunca, porque eu vou entender que tudo aquilo que acontece na minha vida é sob a vontade de Deus, porque eu ando na vontade dEle. Oh, aleluia.